Último. Só aí, minha rapaziada. Boa noite a todos aí. Começando o 26º podcast Cruzou é Gol, nesse final de 2025 aí. Daqui a pouco estamos aí em 2026. Porém, o futebol segue pegando fogo aqui no Brasil. E estamos aqui para a gente repercutir tudo que teve de bom aí nessa Copa do Brasil aí, no Mundial de Clubes aí. O Flamengão tá lá representando o Brasil, vai jogar essa final aí. Então tem muita coisa para a gente falar. E é isso. Estamos aí de volta, né? A gente tinha uma live planejada na sexta, porém, devido a toda essa bagunça que está aqui em São Paulo, com chuva, ventania, acaba-luz, uma bagunça total. Infelizmente não tivemos, mas estamos aqui, né? Também não estou 100%, quem me segue aí, por gentileza, se você não segue nós aí, prestigia a gente aí, mas quem me segue aí, viu que eu passei nesses últimos dias aí, não preciso falar muito. E estamos aqui, não estou 100%, mas vamos que vamos aí, estamos aí para isso. E dito isso, rapaziada, queria também falar que foi um final de semana agitado, tem muita coisa aí para a gente falar, e vou fazer aí primeiro a ligação de São Paulo, do ABC para São Paulo na capital. Para você, Matheus, boa noite, como é que você está aí, tudo certo? Teve problema aí também, fui só eu? Como é que tá aí o seu destaque inicial? Matheus tá felizão da vida aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, Leno. Boa noite, Thiago. Feliz. Não tão feliz, porque, né, ontem passamos nervoso, como sempre. Mas o destaque é esse. O Corinthians, apesar de ter jogado abaixo, como falam, né, no estilo Corinthians mesmo, classificação sofrida. É complicado para o torcedor, porque é toda vez, mas o importante é que a gente chegou à final, não éramos os favoritos, e agora vamos encarar o Vasco aí, que também não era um favorito, e vai ser uma final bonita, né? Principalmente vai decidir no Maracanã, né? Há 25 anos atrás, inclusive o uniforme do Corinthians homenageia isso, né? O Mundial de 2000, que foi decidido entre Vasco e Corinthians no Maracanã. Então, espero que seja um belíssimo jogo a partir de quarta-feira, né? Essa é a essência do mata-mata, né? Teremos um Corinthians e Vasco aí, Coringão na final. É que nós não tivemos uma live sexta, mas queria lembrar que eu falei 1-0 pro Corinthians na quarta-feira. Eu cravei que o Coringão ia ganhar o jogo lá no Mineirão, viu? Falei pra vocês aí, ó. Coringão venceu aí. E agora vou passar a bola aí pro Leno. Leno, ligação São Paulo-Rio. Boa noite aí. Qual que é o seu destaque inicial? E é isso aí, rapaziada. Eu sou palmeirense, você que tá chegando agora, eu sou palmeirense, o Matheus é corintiano, o Leno é flamenguista. Eu tô só no sofá. Os dois aí tem coisas pra decidir aí no ano. E qual que é o seu destaque inicial, Leno? Fala, rapaziada. Boa noite a todos. Cara, o destaque, acho que não é nem na parte do futebol, né? Primeiramente, agradecer a Deus, né? Porque se Deus não edificar, em vão são os que trabalham. E chegamos aos 100 inscritos, né? Chegamos aos 3 dígitos, né? Hoje, pela última informação do Thiago, estamos com 106. Se tu já não se inscreveu, já se inscreve aí. Se inscreve nas nossas páginas também. Eu dei uma explodida agora, cheguei aos 1.000 seguidores na minha página no Instagram. E, como eu falei, né? Agradecer primeiramente a Deus, agradecer ao Thiago, agradecer ao Matheus, que se não fosse eles, não estaríamos aqui. Então, rapaziada, quero agradecer a vocês também fazem parte desse processo aí. A caminhada tá só começando, o céu é o limite. Vambora, é pra frente que se anda. Meus parabéns, Leno, aí, cara. Que seja vivo para muito mais aí. E, na verdade, todo mundo aqui se ajuda, né? Eu também, só tenho total gratidão a tudo que já acontecendo aí, principalmente nesse pouco tempo que eu passei a mexer com rede social, fazer post. Eu só tenho também de ser grato, assim. E 106 inscritos aí é uma marca histórica pra gente. E que venham muito mais aí. Quem estiver acompanhando, se inscreva aí, mande aí seu chat, interaja com nós. E é isso, vamos que vamos aí. E, cara,
que vem muito mais aí pela frente. Vamos seguir, vamos seguir. E eu também, antes da gente abrir os temas aí, né? Também queria dar dois destaques iniciais, né? Vocês viram que eu também tenho um tempo aí sem postar nas minhas páginas tudo, porque além de problema de saúde, aqui em São Paulo foi uma bagunça semana passada, faltou energia toda hora, principalmente aqui na minha casa, fiquei praticamente 2 dias sem energia. Então, o primeiro destaque é eu quero dizer a Enel e as autoridades, vocês vão pro raio que parta, todos vocês, tá? Que vocês são incompetentes, para não falar outra coisa. O que vocês fizeram, o que vocês fazem aqui em São Paulo é um desrespeito com o paulistano e com a população. Então vocês são uma vergonha. Eu não posso falar mais do que eu queria porque eu não quero que aconteça nada, mas com ninguém aqui nem comigo. Mas vão pro raio que partam, né? Entendeu? Enel, autoridade, todo mundo aí. Vocês são incompetentes. Então a primeira coisa que eu ia falar é esse destaque fora aí, porque esses dias foi difícil, cara. Isso, entendeu? Então assim, foi coisa. É afetação psicológica. Mas agora voltando pro futebol, queria destacar uma coisa que eu estava vendo assim, que um tempo atrás, numa live no TikTok, com o Leno, que eu falei sobre, de novo, aquela questão da carência de títulos. Se vocês quiserem até comentar depois aí, de novo, falando do Inter, que agora ela tem um debate se a tão sonhada, a tão querida Copa Sul-Sudeste que foi criada, se é um título nacional, regional, e tem torcedor do Inter doido para ganhar aquilo ali, porque na visão deles é um título nacional e que faria ele sair da fila. Então, assim, se o Inter estiver pensando em usar força máxima naquele torneio ali, aí, cara, aí eu vou te dizer uma coisa, aí a carência de título assim chegou num ponto que é algo inimaginável, porque já não basta o que querem fazer com o Brasileiro de 2005, que o Corinthians foi vítima daquilo. O Corinthians foi vítima, não tem nada a ver com isso. O Corinthians não ganhou com o esquema, ele também foi vítima. Voltou ali, o Corinthians foi e ganhou, tá tudo certo. O Corinthians não tem nada a ver com aquilo ali. Já não basta o que eles querem fazer. Aí agora querem pensar, valer algo que não vale tanto. Aquele torneio ali, que desculpa, gente. E eu espero que o Inter use o sub-20 naquilo. Porque se usar o principal e perder, aí, bicho, aí vocês estão de brincadeira. Mas é um negócio que a carência de título assim, cara, é impressionante. Principalmente o que vem acontecendo ali no Rio Grande do Sul, é algo muito triste aí. Eu queria deixar esse destaque aí. Eu espero que o Inter não leve a sério esse torneio, mas se levar, cara, que trate de ganhar. Porque senão, bicho. Mas é complicado, é complicado. Se vocês quiserem comentar isso aí, eu tenho pode seguir aí, vocês que mandam. Só uma ressalva em relação a essa Copa Sul-Sudeste aí, que vai ser um torneio regional e nacional ao mesmo tempo. Estaremos vivos, né? Daqui a 20 anos, o Thiago vai estar com 42, Matheus 47, eu vou estar com 57, que é 20 anos. Você vai ver os times que foram campeões desse torneio medíocre, desse torneio pífio, pedindo regulamentação para ser campeão brasileiro. Agora vão falar para mim que é loucura. Olha, você tá maluco. Eu tô dando 20 anos. Não se surpreendam se daqui a 5, 10 anos você vê times, principalmente os times grandes que já estão na fila de título nacional há pelo menos 40 anos, que é o caso do seu Internacional. Então, já estou avisando para quando chegar lá, falar assim, tá querendo surfar na onda. Não, eu estou falando aqui logo para morrer o assunto. Entendeu? Olha o que vai acontecer. O São Bernardo, o time da minha cidade aqui, vai jogar isso aí, tá? Vai jogar. Esse também é para esse time. Agora, pro Inter, levar a sério um negócio desse aí, esse. Pode falar, Matheus. Eu concordo com vocês dois, só dando uma ressalva, que você acabou de falar também, Thiago. Eu acho que é importante para esses times, né? São Bernardo, eu não lembro ao certo quem mais vai jogar ali, mas para time grande, isso daí, não, acho que time grande não deveria nem entrar. Acho que deveria manter os times que estão, sei lá, na B, na C, numa D, que talvez não tenha calendário para o ano todo, e aí dispute isso para ter um calendário o ano todo. Agora, se colocar um Inter, colocar, sei lá, quem mais for nas próximas edições aí, que seja grande, que tenha camisa,
Não faz sentido nenhum. E eu concordo com o Leno sobre o que ele disse aí, de que daqui a uns 20 anos, se não for brasileiro, talvez seja a Copa do Brasil. Vamos tentar reconhecer como a Copa do Brasil, porque é um torneio um pouco mais curto ali, alguma coisa vão tentar reconhecer. E aí vira bagunça. Eu espero que não aconteça isso, né? Mas a gente já sabe como que é o rumo aqui do futebol brasileiro. E é isso. E outra, eu tô falando isso aí, não é nada contra o Inter, não, porque pode ter certeza. O Santos quase entrou pra isso aí, que o Santos classificou pra Sul-Americana. Se fosse o Santos, eu ia falar a mesma coisa. Principalmente se colocar o Neymar pra jogar isso aí, e daí eu ia querer colocar o Neymar pra falar que ele voltou e foi campeão. Vocês podem ter certeza disso aí. Se fosse o Santos, ia acontecer a mesma coisa. Se fosse o Vasco, aí quase entrou pra isso aí também, iam encher o saco também, iam querer levar a sério. Então, enfim, é complicado isso aí. Só fazendo uma salva aí que o Matheus falou, os que eu lembro São Bernardo, Novo Horizontino, América Mineiro. Tombense, tá? Volta Redonda, Sampaio Corrêa do Rio, Correia. Internacional da Juventude, Operário e Cianorte, Avaí e Chapecoense. Olha aí. Então, assim, a final vai ser São Bernardo e Sampaio Correia. Se o Bernardo ganhar isso aí, vai ser maravilhoso. Eu vou estar lá. Se o Bernardo for pra final, eu vou lá ver o jogo. E vou te falar mais, hein? 2 jogos, um aí em São Bernardo e outro aqui em São Gonçalo. Aí, ó. Você faz um vlog daí, eu faço um daqui, ó. Já era. Então, uma ressalva até do que eu vou falar é a Copa Sul-Sudeste, correto? E aí, eu não sei, é porque eu não sou nascido, o Leno acho que consegue falar melhor. Tinha a Copa Rio-Sul, né? Que era só os do Rio. Não, era Sul-Minas. Era Sul-Minas e Rio-São Paulo. Rio-São Paulo e Sul-Minas, mas era dividido e tal. Era 2 estados. E aí o que eu tô falando, vai virar uma Copa do Brasil por quê? Tem time de Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Mais pra frente vamos falar que é uma Copa do Brasil. Se fosse de 2 estados... Time mineiro? Tem algum time mineiro? Tem, o Tombense e o O Tombense, então, acho que o Espírito Santo que eles jogaram pra Copa Verde, não foi? Loucura. Então, se entrar o Espírito Santo daqui umas edições aí, vão falar que é Copa do Brasil. Daqui 20 anos vão falar que vai ser Copa do Brasil. Então vai faltar os times do Nordeste. Aí vão dar desculpa que os times do Nordeste jogam a Copa do Nordeste. Aí vão falar que isso é uma Copa do Brasil. É complicado. E você vai ver que, entre aspas, esse torneio já rendeu mídia. Tanto é que, por exemplo, nós tiramos aí um tempinho pra falar disso aí. Pra você ver que um negócio que... Então, eu não cheguei a me aprofundar muito, acho que vocês vão conseguir até falar melhor, porque eu vi o Inter. Eu não sei se o Santos, Corinthians, São Paulo, Palmeiras pode participar. Acredito que não. Sim. É só que vai participar da Série A. Não vai para a Libertadores Sul-Americana. Isso. Mas aí pode participar. O Corinthians, por exemplo. Eu acho que quem ficou 15º, não, acho que é 4º, 5º e o 16º. São os 3 que nem foi para a Sul-Americana e nem caiu. Esses 3, o que eu acho errado também. O que o Matheus falou, eu acho errado. Porque esses times de Campeonato Brasileiro, irmão, tu não caiu. Tu não classificou para nenhuma competição americana. Você dá teu jeito, irmão. Disputa Copa do Brasil. Se tu não classificou bem no teu estadual, o problema é seu, filho. E é isso aí, ó. Dá oportunidade para, de fato, quem tem camisa. Vamos salvaguarda aí. Vamos pegar um Sampaio Correia, de repente, numa oitava de finais, que eu não sei como é que vai ser o modelo do torneio, ainda não parei para ver como é que vai ser o modelo do torneio. Mas vamos botar que o Sampaio Correia pega o Internacional numas oitavas de final. Acabou o calendário pros caras, pô. Pode ganhar? Pode ganhar. Mas a gente sabe que vai ser complicado. Tu vai ver um São Bernardo, vai pegar um Juventude, é complicado ganhar? A gente sabe que é. Então, tipo assim, os caras que era para dar continuação no calendário, os caras vão perder calendário, tipo, no meio do ano. Vai ficar 6 por meia dúzia. Time da Série A, é o que eu falo sempre pros caras. Time da Série A não tem que disputar esses torneios, como eu acho errado os brasileiros que estão na Libertadores entrar nas oitavas de finais da Copa do Brasil. Meu irmão, ou tu joga o campeonato do começo, ou você não joga.
É simples. Tá ruim. Meu irmão, dá teu jeito de se recuperar no brasileiro, pô. Aí entra os times de grande investimento. Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras. Irmão, dá teu jeito. Não tem dinheiro? Não tem elenco? Vai à luta, pô. Apenas fazendo uma outra ressalva, já finalizar, ó. O novo torneio será disputado em chaves com 6 times que enfrentarão as equipes do outro grupo em turno único. Os 2 primeiros de cada chave se encaram em semifinais com jogo de ida e volta. E a final também em 2 jogos. Então, são dois grupos com 6 que jogam contra o outro grupo, e aí os 2 primeiros de cada grupo, semifinais e final. Já vai dar errado. Eu acho que nem time de Série A e talvez nem time de Série B deverão participar, porque time de Série B tem calendário. Talvez time de Série B e D, e time que não tem divisão deveria participar. Por exemplo, no Paulista tem time que está na Série A, mas não tem divisão nacional. Uma Portuguesa, não lembro o Ituano. Talvez o Ituano, esses times que tem que participar. Lá no Rio também, times assim, no Sul e em Minas. Por exemplo, o Caxias, não sei se o Caxias tem divisão nacional, mas ele está na Caxias tem. Mas se não for, né, os times, Brasil de Pelotas, entre outros, sabe? Se não tiver divisão, põe para participar, porque aí tem calendário o ano todo, entendeu? É, isso aí seria o certo. Mas e pode ter certeza, eu acho que ele vai usar força máxima, até pela seca de título, e vai tentar ganhar isso aí para falar que saiu da fila, assim, como se tivesse o Santos, que o Santos quase entrou para isso aí, só que ele foi para o Sul-Americano, sempre ia fazer a mesma coisa, até para, vamos dar um título pro Neymar. O Vasco então ia fazer a mesma coisa também, se tivesse. Então, assim, é complicado. É um torneio que criou para time grande sair da fila, na minha visão. Se quiser complementar aí para a gente passar para outros temas aí. Até só complementando, mas aí a gente talvez vai falar depois, mas já lembrando isso, agora também a Copa do Brasil vai dar vaga para a Libertadores para o vice-campeão. Então, tipo, é o que você falou, já foram inventando vaga e inventando título para equipe grande não ficar sem título, não ficar sem disputar Libertadores, é o que parece. Então, eu acho melhor você botar alguém que buscou uma competição, porque a gente sabe que a Copa do Brasil é difícil e longa. Então, igual o pessoal estava falando, chegou na semifinal o 14º e o 13º do Campeonato Brasileiro. Eu acho melhor você pegar essa vaga e dar direto para quem vai para a Libertadores, do que, por exemplo, que se o Fluminense vai para a final, o São Paulo pega a vaga para a Libertadores direta. Então, tipo assim, o São Paulo tem estrutura para disputar uma Libertadores hoje, do jeito que tá. Olha o escândalo que tá acontecendo aí, cara. E a pré-Libertadores. Não, vai para pré, vai ficar, pô. Foi o que tu falou. Vai dar crise. Dependendo do time que pegar, não ganha. Então, tipo assim, eu acho que a Copa do Brasil, ela se torna um pouco mais difícil. Então, nada mais justo do que você dar mérito a esse vice-campeão, porque esse vice-campeão chegou para brigar para ser campeão. Ser vice-campeão é uma coisa que acontece, só vence um. Infelizmente, o esporte de alto rendimento ele é assim. Então, às vezes é melhor você pegar essa vaga e dar para esse cara do que o cara que se arrastou o campeonato inteiro, um time, uma várzea. Olha o Atlético Mineiro aí, cara. A Sul-Americana pífia que eles fizeram. Entendeu? Então, tipo assim, muito melhor pro vice do que pegar esses caras que arrumam uma boiazinha ali no meio da tempestade e fica flutuando. Entendeu? Eu acho mais justo. Olha o Marcelão aí falando. Boa noite. E ainda não se sabe. É a partir do ano que vem e a CBF não falou nada ainda a respeito disso. Não, talvez a gente vai saber depois. Porque vai ter uma reunião para falar de qual vai ser a sede do ano que vem, que vai ser final única. Provavelmente aí eles devem falar. Mas eu achei justo dar essa vaga ao vice-campeão, porém ainda acho que tem que reduzir o número de vagas. Porque se aqui o nível a gente já reclama, você imagina os outros países o que está entrando aí.
Então, melhor nem entrar nessa assunto, porque vai ficar mais feia ainda a coisa. Mas eu achei justo te tirar desse oitavo, achei justo. Então, Aí, desculpa aí, Thiago. Então, no caso que eu vi é que ainda não foi definido se vai ser para o vice-campeão, mas já abriu uma vaga para o Brasil. A CBF tem uma vaga a mais. A CBF está vendo onde ela vai encaixar, mas já tem mais uma vaga. Ou seja, pode haver, talvez ano que vem, que a gente tenha 10 clubes brasileiros na Libertadores. Entendeu? O campeão brasileiro, que é o campeão brasileiro, não, os 6 primeiros, o campeão da Libertadores, os 2 da Copa do Brasil e talvez um ou outros, porque sempre, né, Palmeiras e Flamengo tá sempre batendo ali em cima e sobra mais uma vaga. Então dá 10 times. Talvez até mais, né? Porque como é 2 times da Copa do Brasil agora vai para Libertadores, se eles entram no G6, não sei se vai abrir mais vaga. Daqui a pouco a gente vai ter 12 times na brasileira. Mas quase sempre vai ser 10 times ano que vem. Aí é quando o Brasil domina, pô. O Brasil domina. Cara, na minha concepção, justo, os 4 primeiros vaga direto, os 2 para pré-Libertadores. Ok, padrão. O campeão e o vice. Acabou. Então, eu acho que ainda o vice, para não ir para a Libertadores, de repente o vice vai para a Sul-Americana direto. De repente seria melhor. Entendeu? O vice cai para... O campeão vai para a Libertadores, o vice vai para a Sul-Americana. E acabou. E se a gente está com muita vaga, não, reduz aqui, ó. Em vez de 4, vai 3, pô. Bota o campeonato mais disputado um pouco. Eu voltaria para o formato antigo. De ajustar. Eu voltaria para o formato antigo, que era 3 direto, 2 para pré, e acho que era ali do 6º ao 10º, negócio ia para sul e acabou. Agora esse negócio aí esse monte aí, sou contra, o nível é ridículo, e ainda assim fica tudo parelho, porque para mim, tirando o Palmeiras e o Flamengo, o resto é tudo taco a taco ali, em termos de estrutura, tudo, pode acontecer de tudo. Até antes, iam 4 direto e um só para pré. Eu não lembro. Era só 5, era 4 direto que ia para a fase de grupos, um ia para pré, que era uma pré única, tanto que acho que em 2012 foi assim, quando eles caiu com ele, era o único que caiu, porque não tinha outro disputando. Era 4 direto, o da Copa do Brasil também ia para a fase de grupos e um para pré. Então, eu voltaria para o formato antigo aí, cara, para mim, aí, mas não vai voltar. Que era 3, que nem você falou, Thiago, e 2 da fase de grupos. É isso aí. Quero passar aí. Agora, só colocando aqui pra gente não esquecer, né? Então eles estão tirando uma vaga via Campeonato Brasileiro. Sim. Na verdade. Pelo que eu vi, vão tirar uma, aí jogaria pro vice da Copa do Brasil. E provavelmente a gente vai saber nessa próxima reunião. Olha o Diniz aí, trampa comigo aí, rapaziada, aí, ó. Diniz, Roberto aí. Boa noite, bancada. Salve nação rubro-negra, ele é flamenguista, viu? São Paulo vai pra Sul-Americana, correto? É isso mesmo. Afinal, Corinthians e Vasco e São Paulo vai pra Sul-Americana. O Diniz aí que é flamenguista, um abraço pra ele, muito firmeza a ele. Trampa lá comigo, gente finíssima aí. Tá todo empolgado, falou que vai ser 5-0 pro Flamengo na quarta-feira, ele falou, viu? Um abraço aí, Diniz. Tamo junto. O Marcelo lembrou de algo importante, e até eu vou colocar aqui e só completar o que ele falou. Que nem eu já estava dizendo. Se o campeão da Sul-Americana, o campeão da Libertadores, o campeão da Copa do Brasil e o vice, os 4 estiverem lá na frente, abre mais 4 vagas para trás. Por isso que eu tô falando. Talvez a gente vai ter 13, 14 times. Aí, beleza, é só os rebaixados, o resto, os 16 vai para Libertadores. É isso aí. Loucura. Vamos contar dessa forma. Mas é verdade. Matou por cento, é verdade. Mas... É verdade, ele sabe que cara, ridículo. Cara, 3 primeiro, o 4º vai para pré, o campeão da Copa do Brasil e o vice da Copa do Brasil vai para a Sul-Americana. Sul-Americana vai do 6º ao 12º. Acabou, irmão. Acabou. Eu não sabia. Para mim, o formato de Dani. O brasileiro. É isso. Bom, vamos então falar de Copa do Brasil aí, repercutir aí.
Eu vou passar pro lado Felizardo aqui, né? Do lado do Matheus. Matheus, Coringão, do jeito do Corinthians, classificou. E como os corintianos dizem, se não for sofrido, não é Corinthians. Corinthians fez uma ótima partida no Mineirão, porém na volta ali o Cruzeiro dominou uma boa parte do jogo, abriu os 2-0, só que assim que o Corinthians conseguiu diminuir, depois o Corinthians foi melhor, criou para poder ter empatado o jogo, ter classificado o tempo normal, bola na trave, uma doideira. E antes de passar para você, eu queria, mano, falar aqui de um destaque, chamado Memphis Depay. Esse jogador que é diferente, eu vou sempre estar aqui defendendo. Passo o pano para ele, para Neymar, óbvio que o Neymar é muito melhor. Jogadores desse nível, cara, é uma bola, é um lance, cara. Eles aprimora o time que ele joga. Então, Matheus, Coringão classificado para a final aí, 4 semifinais, 2 finais e 2 eliminações em 4 anos aí. É isso aí, como você falou, Thiago, né? 4 semifinais seguidas, 2 finais. A 8ª final, o Corinthians chega, vai em busca do 4º título, né? Falando do jogo, como eu falei no destaque, o Corinthians jogou bem abaixo. O meio de campo, não sei se sentiu muito o jogo da primeira do primeiro jogo das semis, né? O meio de campo um pouco morto fisicamente. E aí você dando meio campo para o Cruzeiro, que tem um meio campo bom com o Matheus Pereira, se não me engano, o Lucas Silva e o Matheus Henrique, que começaram jogando. São jogadores extremamente de qualidade de passe. O Matheus Pereira também, brincadeira que ele joga, né? Eu particularmente gosto muito dele. Se der a bola no pé para esses jogadores, os caras vão pintar e bordar. E foi meio que aconteceu até o Corinthians se encontrar, né? 2 gols ali do Arroio, um cruzamento ali, fez o gol de cabeça, depois segundo tempo ali, num contra-ataque, né? Basicamente, muito bem aproveitado, o Arroio ampliou. E aí sim o Corinthians se encontrou. Até o que o Leandro estava falando no grupo lá, esse jeito de jogar, ele tem que ser muito bem encaixado, né? Não é que eu não gosto ou eu gosto, mas se você ficar se defendendo e dar a bola para o adversário, um adversário de qualidade que é o Cruzeiro, tem que ser muito bem encaixado. Se sua proposta fosse defender, tem que ser encaixado, não só a marcação, como também ficar com a bola, porque se você ficar com a bola, você não vai perder o jogo e vai sentar em cima do resultado do primeiro jogo. E só que não foi o que aconteceu, o Corinthians perdido. Depois, quando a gente se encaixou, começou a criar chance, fez o gol com o Matheus Bidu. Depois quase empatou, teve 2 chances para empatar, 2 bolas na trave, né? E quando começou a pressionar, foi até o final pressionando, que aí é o jeito que o Corinthians deveria ter jogado, não pressionando, mas mais com a bola, criando mais alternativa, né? E eu não sei se foi pela entrada do Garro, que é o Garro, né? Também, como eu falo, sou suspeito para falar, entrou, pega a bola ali no meio de campo ali, cria oportunidades, né? O Memphis um pouco abaixo. Eu não vou criticar ele porque, pelo menos na Copa do Brasil, ele vem decidindo alguns jogos. Decidiu contra o Palmeiras, decidiu contra o Cruzeiro, o primeiro jogo aí. E é aquilo, como eu falei na live anterior, se faz o gol aí da final aí, todo mundo esquece que o cara ganha 6 milhões, que não sei o que, não sei o que lá, todo mundo esquece isso, entendeu? Só que tem que fazer por onde. Confesso que, principalmente no brasileiro, parece que escolhe jogos para jogar, e ele é um desses, escolhe jogo para jogar, que nem foi jogar contra o Palmeiras, os 2 jogos até, do primeiro turno e o segundo turno, jogou bem. Contra o São Paulo aí, você viu, 3-1 aí, fez um gol, um golaço. Então é isso, escolhe jogo para jogar. Agora a Copa do Brasil, que eles sabem que são todos os jogos importantes, o time cresce. E é o que eu sempre falei, os 11 do Corinthians não é um time ruim, é um time forte, só que não tem um elenco, como o Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo tem. Então, você vê que tá desgastando muito. O Roberto quase não ia jogar esse jogo, Memphis já machucou bastante esse ano, Ranieri não jogou o primeiro, Garro nos 2 jogos saiu do banco. Então, o Corinthians precisa de um elenco para também, sei lá, levar a sério o brasileiro. Mas, como eu falei, estou feliz. Espero que a gente faça um bom primeiro jogo aí quarta-feira, que é importante fazer o placar já aí no primeiro jogo. E aí levar para o Maracanã. Claro, não se defendendo, mas com a proposta de jogo de ficar mais com a bola, de se defendendo com a bola, digamos assim, né? E aí, quem sabe também se
a estrela do Memphis brilhar e ele decidir os 2 jogos ou um dos 2 jogos aí. E até completando também, entrar no hall aí de ídolos, assim como o Hugo está entrando. Tenho que mencionar isso. Extremamente importante que o Hugo vem fazendo pelo Corinthians desde o ano passado. Acho que já é a 10ª defesa de pênaltis, né? E foi basicamente um filme, né? Você vê o Cássio do outro lado fazendo o que ele faz melhor, defendendo o pênalti, né? Como ele sempre fez lá no Corinthians. O Corinthians praticamente eliminado, o Corinthians consegue reverter com o Hugo pegando 2 pênaltis. O Memphis converteu dele. Até dar um recado aí, Yuri Alberto, vamos começar a jogar bola, vamos começar a treinar pênalti, porque tá feia a coisa. Já é o 3º pênalti que você erra esse ano, importante, perdeu contra o Flamengo, perdeu contra o Palmeiras, começar a jogar bola, porque tá ficando difícil. E é o que eu falei, esse cara tem que começar a pegar no pé, e olha que eu gosto dele. O Memphis, aí, por enquanto, não tem muito o que falar. E é isso. Aí, no fim, Gustavo Henrique bateu bem um pênalti, né, para zagueiro, qualidade que ele bateu ali, né? E o Breno Bidon fechou aí. E é isso. Quarta-feira, vamos para cima. Bem lembrado, inclusive, eu não entendi por que o Gui negou sequer entrar. Um jogador que eu gosto muito, que me agrada, eu teria entrado com ele ali, porque ele no jogo normal também não foi um pouco apagado, errou alguns lances ali. E assim, ô Leno, é um Corinthians classificado merecidamente na minha visão, e fica a lição até pro Corinthians ter esse primeiro jogo. Tem que fazer o resultado em casa. Para mim foi até o que o Cruzeiro se prejudicou, porque é um time que tem dificuldade para propor jogo, e o Presida sempre falou isso aí. O time do Leonardo Jardim, ele é muito agudo e ele não consegue jogar com a bola. Porque basta você ver, quando ele pega times piores que ele está com uma proposta defensiva, ele tem dificuldade. Foi assim nos jogos anteriores, por exemplo. E ontem que, vamos dizer assim, a responsabilidade estava na mão do Corinthians, o jogo era na casa do Corinthians, o Cruzeiro sentiu a vontade para jogar e jogou. Então, o que ele não fez no Mineirão, ele fez ontem. E é aquele negócio, cara, mata-mata. Se você não consegue fazer o resultado em casa, cara, para você fazer fora é muito difícil. Ainda mais tratando de Corinthians, Neoquímica Arena, com a torcida do Corinthians. Meu, que a torcida do Corinthians fez ontem foi algo sensacional, magnífico. E é toda vez assim, cara. Toda vez é assim. Então, assim, é um Cruzeiro que pagou pelo primeiro jogo que fez. E é isso, cara. Se você não resolve em casa, dificilmente você vai resolver fora. Dificilmente. E o nosso queridíssimo Gabigol ali, que não é de errar pênalti, errou ali, era o último, e o Coringão passou, Leno. Com a análise aí do jogo aí, fala aí pra nós, o que você viu? Cara, vamos lá. Eu vou analisar um pouquinho mais friamente do que o Matheus, porque o Matheus ele é o torcedor de fato. Eu vou falar rápido, né, e um pouquinho mais curto. O que acontece? Primeiro jogo. De fato, o Corinthians ele vem com uma proposta que eu acho que acredito que tenha surpreendido a todos. Assim como a classificação no jogo de ontem. No primeiro tempo, no primeiro jogo, na verdade, a gente viu um Corinthians em cima, pressionando o Cruzeiro. Tudo bem que naquele jogo o Cruzeiro estava mal, nada deu certo e não encaixou. Mérito do Corinthians, certo? Certo. A bola bateu na mão do Memphis. Irmão, ninguém viu, vida que segue. Tem 50 mil câmeras. Ninguém viu. Meu irmão, aqui, ó, igual o juiz faz, segue o jogo. Seguiu o jogo. O problema é de quem não viu. Se a gente vem para o segundo jogo, os primeiros 25 minutos do Corinthians foi muito bem. Pressionando em cima, levando perigo. Tudo bem que também deixou o Cruzeiro chegar a alguns momentos. E aí vem a parte da qualidade do time do Cruzeiro, que é muito maior do que a qualidade do Corinthians, e a gente há de concordar, só que Copa é isso aí, irmão. Nem sempre o melhor vai ganhar, nem sempre você tá bem é sinônimo de que você vai conseguir converter tudo, e na Copa, quem for mais eficiente e quem errar menos vai sair vitorioso. Então, a partir desses 25 do primeiro tempo, o Corinthians ele baixa as linhas e de fato dá a bola para o Cruzeiro, o que na minha concepção é um erro.
Eu acredito que se você está com resultado, eu prefiro que você gaste a bola, chegue na frente, finalize, aí você baixa as linhas. É o futebol inglês dos anos 90, bica para frente, recupera a segunda bola e vamos jogar. Foi, finalizou, mesma coisa, baixa as linhas e o jogo continua. O Cruzeiro chega com 1-0, né? Gol do Arroio. Naquele momento ali, o Corinthians está perdido em campo, não está encaixado, e o Cruzeiro muito bem tecnicamente também, né? Então o Arroio entrou muito bem, ele entrou na vaga do garoto que eu não vou lembrar o nome agora, mas entrou muito bem. Isso. Então o que acontece? Acaba o primeiro tempo, volta o segundo tempo, o Corinthians ainda perdido. Não sei se teve a conversa, né? Provavelmente deve ter tido. Porém, logo ali no início, faz o segundo gol e eu acredito que naquele momento ali, até o torcedor que estava no estádio achou que acabou. Tanto que eu falei, acho que agora vai ficar complicado. O que o Corinthians faz? Mais uma vez, mérito dos jogadores. Repito, não é porque você é abaixo tecnicamente que você não possa se esforçar para tentar ganhar do melhor. Isso, para mim, você vai olhar o time. O time, de fato, é melhor tecnicamente do que eu, mas eu vou, pelo menos, me esforçar. Foi o que o Corinthians fez. O Corinthians toma o segundo gol, a torcida se cala, o Dorival, em algum momento ali, ele dá umas instruções específicas, ele dá a instrução para o Memphis, ele dá a instrução para o Yuri Alberto e ele dá a instrução para a defesa. Então, ele pega duas frentes e fala e dá a instrução dele. Naquele momento ali, ele mexe, Carille estava mal, alguns jogadores estavam mal. Com a entrada do Garro, a equipe teve outra dinâmica. Chegou o Corinthians, ele retoma a bola, ele recupera o controle do jogo e parte para a pressão. Nessa que ele parte para a pressão, ele é agraciado com um gol. E pouco tempo depois, teve uma bola no travessão e teve uma bola do garoto que também bateu na trave e saiu, ou o Cássio pegou, não vou me recordar agora, mas o cara, que ele chuta, a bola bate na trave, ele já deitado no chão, ele tenta chutar de novo, acho que o Cássio pegou. Nesse momento, o Corinthians retoma o controle do jogo e mantém até o final. Aí, irmão, pênalti é mérito. Pênalti é mérito. O cara bate mal, é o que eu falo sempre. Sou goleiro, fui goleiro. Tudo que eu quero é que você bata o pênalti mal. Tudo que eu quero é que você bata o pênalti meia altura. Romário ensinou como se bate o pênalti. Goleiro alto, rasteiro no chão, não pega. Só que, até para bater o pênalti, você tem que ter treinado. Você tem que saber o que você está fazendo. Ou tu chapa a bola no meio e torce para o goleiro não ficar, né? Para o goleiro escolher um canto e cair. Ou então, meu irmão, tu procura um canto e chapa. Mas goleiro alto, a bola é rasteira. Tu vai bater meia altura, foi o caso do Yuri Alberto. Tu vai bater meia altura com um goleiro igual o Cássio. É tu pedir para perder o pênalti. Então, tipo assim, aí puxando pro lado do Gabriel. Na minha concepção, olhando de fora, nem torcedor corintiano e nem torcedor cruzeirense. Eu virei para alguns amigos e falei, Gabriel não erra. E a gente sabe que o Gabriel não erra. Só o que aconteceu? Na minha concepção, ele... Não vou falar que é sacanagem, porque eu não posso falar que é a profissão do cara, não posso chegar pro cara e falar assim, você fez de sacanagem. Eu não gosto disso. Mas que o Gabriel foi displicente para a bola, isso todo mundo viu. Aí, mérito total do Hugo, que não definiu o canto. E esperou, ele dá aquela jogada de perna, com a ilusão de que iria cair, o Gabriel só recua a bola e o Hugo faz a defesa dele. O Hugo induziu o Gabriel ao erro? Podemos dizer que sim.
Mas que o Gabriel bateu de forma displicente na bola, isso todo mundo viu. E eu encerro aqui. E o Marcelo também se não foi mérito dele, total mérito dele. Eu vi lá depois esse ângulo aí que o Marcelo tá falando, mérito total dele. Eu falei. O Gabigol, sinceramente, eu duvido muito que foi sacanagem, ainda mais tratando do Gabigol. Ele é um cara que odeia perder, é um cara que era a cara dele, vou sair do Cruzeiro, mas vou sair grandão. Ele não é esse cara que faz esse tipo de coisa. Dele eu duvido muito, porque até o ego dele ali, bicho, o ego dele ali fala muito, ó. Eu duvido que ele quer sair do Cruzeiro desse jeito aí. É a cara dele, vou bater pênalti, vamos pra final, se eu for campeão, filho. É o jeito dele, igual foi do Flamengo ali. Também campeão, ele pegou e jogou pra galera tudo que ele falou, naquela coisa. O jeito do Gabigol, eu duvido muito, cara. Eu me recuso, sinceramente. Você tá vendo o Gabigol, eu me recuso a acreditar nesse tipo de coisa. Se for outros aí, mas no caso dele, cara, acho muito difícil aí. E até, pra vocês complementarem aí, cara, é um Corinthians aí que, querendo ou não, o Corinthians não está na final simplesmente pela sua camisa e pela sua torcida, porque, novamente, cara, é mais anos turbulento fora de campo, a dívida do Corinthians aumentou mais ainda, o presidente caiu, uma bagunça total, mas você pode falar muito melhor do que eu. Pô, agora o Ministério Público está intervindo ali, o presidente usou cartão corporativo para usar coisa para ter prazeres aí. Pô, é coisa bizarra assim. Mas, ô Matheus, nada, mesmo com tudo isso, cara, a camisa do Corinthians, a TV do Corinthians, o Corinthians vai terminar o ano com mais um título aí, e seria um título muito, cara, mas muito importante pro Corinthians aí. Cara, posso, Matheus, literalmente, deixo meus parabéns pro Corinthians, principalmente, para quem conseguiu ele blindar o elenco contra tudo isso aí, e o Corinthians pode terminar o ano campeão no campo, cara, mesmo fora de campo, tem uma turbulência, mas dentro de campo ali, podendo aí dar alegria para sua torcida. Pode falar aí, Matheus. Complementando o que você falou, a gente sabe a bagunça que é o Corinthians aí, agora com o presidente aí interino entre aspas, né? O Stable aparentou abaixar um pouco, né, de notícias aí, porque é bomba atrás de bomba aí, né? Tanto que apareceu o presidente que foi impeachmentado, uso de cartão corporativo, agora o Ministério Público foi aberto um inquérito aí, acho até bom se acontecer isso, não é uma coisa ruim, se forem mais a fundo desse assunto para conhecer, né, aprender sobre esse assunto, isso daí é bom para o Corinthians. E aquilo, né, como você falou, o Corinthians é muito grande, não estou falando por ser corintiano, estou falando por esportista mesmo, porque não é fácil um time com tudo isso chegar em 4 finais seguidas de semifinais seguidas de Copa do Brasil, né? Trazer jogador como o Memphis também, né? Questão de valores, de dinheiro, de pagar ou não. Até então o salário está tudo em dia, está tudo ok. Mas disso daí, sobre pagar ou não, é outro assunto, né? Até porque está devendo ele questão de premiação, mas um jogador, talvez como o Memphis, ele escolhe onde ele quer jogar aqui no Brasil, né? Tirando talvez Palmeiras e Flamengo, o resto ele escolhe onde ele quer jogar. Então, um cara querer vir para o Corinthians mesmo, talvez sabendo tudo o que está acontecendo, mostra a força que é o Corinthians, né? E o Corinthians chegando em mais uma final, claro, toda a torcida corintiana vê que é de suma importância ganhar a Copa do Brasil. Não, eu falo não pela questão do título, eu falo financeiramente. É um dos campeonatos que mais paga, né? Então é muito importante se o Corinthians vencer. Até o momento, acho que o Corinthians arrecadou já 35 milhões com as classificações, então um baita dinheiro que já entrou. Mais o dinheiro se vencer, então é importante. Óbvio, não vai fazer diferença na dívida do Corinthians, mas é um desafogo, né? Então, é o que eu falei, é muito importante o Corinthians vencer, também vencendo vai para a Libertadores. Claro, se pagar aí o transfer ban, conseguir montar um elenco bom, como eu falei, o Corinthians tem um time bom, mas o elenco é horrível, né? E aí se conseguir montar um elenco bom,
consegue talvez fazer uma Libertadores decente aí. Vai ser campeão ou não, eu não sei, mas como muito brasileiro tá chegando, então São Paulo aí capengando aí chegou nas quartas de final. Então, se o Corinthians fizer um bom, quem sabe a gente consiga chegar o mais longe possível, né? Cara, se você olhar os times aí que estão na Libertadores, cara, fica mais do que certo. Eu queria dizer que a Sul-Americana pode estar mais atrás do que a Libertadores, cara. Eu vi o nível de alguns times aí, isso não é nem assim pra eles, tá? Mas eu tava falando no grupo de palmeirense, que na minha visão, o Palmeiras ano que vem tem obrigação, eu falo na sua frente. Pra mim, o Palmeiras tem obrigação de ano que vem estar lá em Montevidéu fazendo a final da Libertadores. Não quero saber que o Palmeiras vai enfrentar, vai pegar essa mensagem de... Gente, o nível que tá a Libertadores, se vocês verem o time que tá entrando, então assim, quem eu vi, ainda mais que renovou com o técnico, e vai sair esse elenco aí, tem obrigação de estar lá de novo. Cara, o nível é bizarro. A Sul-Americana, eu acho que vai ser mais legal que a Libertadores. Ao menos as camisas, no geral, parece ser mais pesada ali. Eu acho que se for ali pra Libertadores ali, bicho, não sei, olha, o nível tá bizarro, cara. E até ele tá perguntando aí, se o Corinthians ganhar da Copa, é verdade até, Matheus, se o Corinthians ganhar a Copa do Brasil debaixo da metade do Grêmio vai pro Depay, ou isso aí não procede não? Cara, eu não sei porque são gatilhos de contrato, então não é tudo valores variáveis, eu não sei. Eu acredito que não, a não ser que se falaram isso é para pagar já também os 23 milhões que deve, né? Aí já junta isso aí, já paga aí, sei lá. Mas eu acho que, tipo, não é tirando os 23 milhões, como eu falei, o valor, metade do valor seja para o Depay. Mas com certeza vai ganhar boa grana se ganhar o título aí, se talvez fizer gol na final aí, é óbvio que vai vir um bom dinheiro, porque está nos gatilhos de contrato, né? Que, sei lá, até hoje eu não sei dizer se é um contrato bom ou ruim, porque foi o que eu falei, para você trazer um cara também desse jeito, tem que colocar esses gatilhos, óbvio. Talvez foram muito exagerados, que aí mas a situação, porque é o que eu falo, se fosse o Flamengo colocando esses gatilhos, o Flamengo ia conseguir pagar tranquilo, ninguém ia falar nada. Se fosse o Palmeiras, ia pagar. A questão é o Corinthians. O Corinthians não tem dinheiro e fez isso. Então eu não sei se é bom e porque ele está correspondendo em campo, né? Ele só está atingindo os gatilhos porque ele está fazendo gol e dando assistência. Vou falar que também é nosso, está jogando muito e tal, mas de certo modo só está atingindo por causa disso. E aí, finalizando, eu não sei se vai ser metade do valor, espero que não, né? É bem complicado, só isso é um ponto. Questão do contrato, você pode criticar ali, eu também não queria feito esse tanto de loucura aí, não. Mas é um cara ali, pra mim, é muito acima da média, queria no Palmeiras, ele seria titular fácil ali com o Vitor Roque, ia ser lindo. Se vocês quiserem complementar aí, pra gente passar pra outra cena aí, quiserem falar mais alguma coisa aí, quiserem falar aí, tranquilo. Quarta-feira aí, Coringão vai jogar na Neoquímica Arena, sob seus domínios, Popó e tudo mais. A torcida vai fazer mais uma linda festa aí. Vai ser legal, vai ser legal. E Helena, vamos embora pro RJ aí, porque agora a gente vai falar de um outro preto e branco, que também tá fora de campo, uma bagunça danada, porém lá tem alguém decente, dessa vez, querendo arrumar a bagunça que tá lá dentro. E além disso, Helena, o Vasco classificou nos pênaltis também, porém ele mereceu a classificação na média do tempo normal, criou mais chances ali naquele jogo, achei o primeiro jogo mais equilibrado. E também outra coisa, aí que eu falo aqui, bato na tecla faz tempo. Para mim, nenhum time grande no Brasil sofreu mais nesse set do que o Vasco. O peso do Vasco é disparado, mas disparado o mais machucado, porque enquanto os outros times grandes tiveram minimamente os lápis, o Vasco não teve nada, absolutamente nada. Começou a ter a entrada do Pedrinho no passado, que bateu uma semifinal, pipou que não foi, então não avançou. Então, assim, é uma final de duas torcidas que merecem ter dias melhores e que merecem ser felizes. Porém, falando aí do Vasco, cara, pra mim é o time assim que mais foi dilacerado e agora a torcida volta a ter esperança. E dessa vez eu queria parabenizar principalmente o Pedrinho, cara. O Pedrinho é um monstro assim. Eu até falei que ele pode ser titular pro Palmeiras até nisso, porque o primeiro título do Paulo Nobre foi uma Copa do Brasil. E foi até na época um título inesperado, assim, sabe? Não imaginava o que ia acontecer, era só não cair no ano, sabe? Então, enfim, falar Heleno, o Vascão eliminou o Fluminense.
Cara, então, vamos lá. O Pedrinho, cara, é um cara sensacional, mano. É um maluco ímpar ali dentro daquele covil de cobra que é o Vasco da Gama. E quando eu falo covil, eu falo com propriedade, tá? Porque eu converso com alguns amigos que são vascaínos, que são de torcida organizada, e eles concordam. Inclusive o Eduardo Semblano, do Fui Clear, ele também tem o mesmo pensamento que o meu. Você viu chegar pro Eduardo, um grande abraço, irmão. Sou um fãzaço teu. Mas o que o Pedrinho fez, cara, a gente estava até conversando, Tiago. O Pedrinho, quando ele ganha a presidência do Vasco e ele move a ação contra a 777, irmão, vocês não têm noção o que foi o inferno desse cara. Falaram que o Vasco ia cair, que ele ia quebrar o Vasco. Irmão, o Vasco já está quebrado. O Vasco já estava quebrado. Se o Pedrinho não entra, o Vasco ia terminar de se afundar. Pouco tempo depois, a gente viu que a 777 entrou em processo de falência e os clubes no qual não conseguiram se desgarrar da 777 foi pro buraco, como diz minha filha, foi de arrasta para baixo, irmão. Então, tipo assim, hoje, muito torcedor que foi contra o Pedrinho tem que dar o braço a torcer, porque o que o Pedrinho faz hoje, em 2025, no Vasco, o Bandeira fez em 2013 no Flamengo. Claro, demorou-se muito tempo para fazer. O Flamengo também vinha de umas exibições em Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, bem complicado. Teve para cair inúmeras vezes. E assim é a vida do Vasco. Não é para agora. Não vai ser agora. De fato, o Bandeira também tem uma Copa do Brasil com o Flamengo. Se, eu acredito, né, o Pedrinho mantiver e os próximos presidentes que vierem também mantiver essa linha de pensamento do Pedrinho, pô, o Pedrinho botou o patrimônio dele, cara, como segurança para o Vasco. Quem faz isso? Ninguém faz isso. Ah, Leandro, você é Flamengo, está defendendo o Vasco. Não estou defendendo o Vasco, estou defendendo a história. A história do Vasco é gigante. A camisa do Vasco é gigante. Por mais que tenha rivalidade, pô, eu quero o Vasco aqui em cima, pô. O Vasco é um rival nosso, mas eu quero ele aqui do meu lado aqui, pô. Vamos fazer jogos bons. É uma torcida igual a torcida do Corinthians. Os caras são muito chatos, mano. Os caras gostam do clube. Pô, eu sempre vou falar, cara, Cruzeiro e Vasco na Série B, eles entupiram 60 mil no Maracanã, mano. Que time de Série B em top 60 mil, cara? O Fluminense no top 60 mil jogando um final de Libertadores. Jogando Campeonato Brasileiro no top 60 mil. O Fluminense não entupiu 60 mil nessas duas semifinal de Copa do Brasil, cara. Então, tipo assim, o Vasco tá num bom caminho com o Pedrinho. Indo pro jogo, um jogo ruim, no meu ponto de vista. Acredito que o primeiro jogo, na verdade, tenha sido um pouco melhor do que esse. O que eu já esperava, esse jogo seria um jogo mais complicado, um jogo mais fechado. Eu sabia, né, que o Zubeldia não iria para cima, ele não iria abrir o time, por mais que ele tivesse que fazer o resultado, tivesse que fazer um gol, ele de fato jogaria no erro do Vasco, que foi o que aconteceu. O PH foi megamente infeliz, mais uma bola nas costas do Puma Rodrigues, depois se redime fazendo um gol de pênalti e finalizando. Aquela bola que vem peperecada na área e bate no ossinho do tornozelo, irmão. Aquilo ali mata o cara, porque tu vê que a movimentação dele foi para devolver para onde a bola veio. Só que, infelizmente, pegou no lado errado do pé, gol do Fluminense. Naquele momento ali, o Vasco jogava bem, como eu sempre digo, nos últimos 8 jogos do Brasileiro, o Vasco joga bem, só que, infelizmente, não consegue converter. A exemplo do jogo de ontem, cara, teve 3 defesas do Fábio. O Fábio parecia um garoto de 20 anos, irmão. O cara tem 43 e renovou com mais um ano. O Thiago Silva correndo atrás do Ryan, parecia que os dois tinham a mesma idade. O Thiago ontem tira 2 bolas do Ryan, e eu tô falando do Ryan, cara. O Ryan tem 18 anos, cara. O Thiago Silva tem 40.
Ele tira 2 bolas do Ryan milimetricamente e a segunda bola, o Ryan vira para a câmera e fala assim, irmão, não é possível. O Ryan com total domínio do corpo e da bola. O Thiago vem ali por trás ali e dá um catuque. Enfim, não é porque perdeu que não merece crédito. Nesse time do Fluminense, Thiago Silva e Fábio são os nomes da equipe. O Eduardo, né, do Fuclé, ele gosta muito de falar que o Thiago tem que estar na seleção. Não sei se o Thiago tem que estar na seleção, mas pode ser uma opção. O cara tá bem, pô. E o Fábio, junto com o Jefferson, ex-goleiro do Botafogo, dentro do futebol brasileiro, para mim, os goleiros mais injustiçados que se tem. O Fábio, há 20 anos, na minha concepção, ele joga em alto nível. Eu acredito que não tenha tido uma baixa do Fábio, eu, pelo menos não me recordo. Mesmo quando ele surge no Vasco, ele dorme no Vasco, acorda no Cruzeiro, tempo de Cruzeiro, o Cruzeiro não renova com ele vem pro Fluminense e tá aí, tá mostrando quem é o Fábio. E do lado vascaíno, o Diniz, teimoso, né? Ele muito teimoso, morre abraçado nas suas ideias e seus ideais, mais uma vez nas mãos do Léo Jardim, que na minha concepção é um bom goleiro, poderia estar na seleção brasileira, mas foi o que eu estava falando com a minha esposa. Entre ele e o Hugo, o Léo Jardim oscila mais. O Hugo tem mais regularidade do que o Léo Jardim. O Léo Jardim falha muito, mas em contrapartida, no Vasco a bola chega mais. A bola chega o tempo todo. No Corinthians, não. Corinthians, quando chega, por isso que quando você pesa na balança, o Hugo ele é mais regulado do que o Léo Jardim, o que é natural para quem trabalha com números, né? Vai converter isso em números melhores do que eu. Mas quando eu digo no futebol jogado, a bola chega muito mais no gol do Vasco, então você está propício a errar e você está propício a tomar o gol. É o que eu falo sempre quando eu estou jogando futsal. 2, 3 chutes, e eu viro para os caras e falo, meu irmão, ó, uma hora vai passar, hein? E passa. Quem jogou bola, quem joga bola sabe, uma hora passa. Mas o Léo Jardim também, junto com o Hugo, tem total mérito de buscar uma seleção brasileira para o próximo ciclo. O Hugo, por que não o colocá-lo como titular da seleção brasileira no próximo ciclo? Não seria absurdo nenhum. Eu sempre falei muito bem isso. O Flamengo não teve paciência com o Hugo. Já no Vasco, o Léo Jardim já um pouco mais maduro, se não me engano, o Léo Jardim tem 27, 28 anos, mas também tem credenciais para chegar nessa seleção brasileira. Então, mais uma vez, o Vasco chega nessa semifinal, nessa final, nesse caminho de Copa do Brasil. Agradeço-se ao Léo Jardim. Léo Jardim, mais uma vez, nos pênaltis, mostrou o porquê não pode jamais, em momento algum, sequer sair desse time do Vasco, porque vai ser muito complicado achar um goleiro dessa magnitude, dessa altura, mesmo oscilando muito, é um bom goleiro. E, segundo jogo no Maracanã, difícil cravar se o Corinthians vence, se o Vasco vence. Eu acredito que são 2 escolas, Dorival e Fernando Diniz, são 2 escolas totalmente diferentes de estilo de jogo. Copeiro toda a vida, o Dorival, sabe jogar a Copa, sabe ganhar a Copa. Então, se eu for puxar para esse mérito, eu acredito que o Corinthians seja campeão. O Vasco ainda tem oscilado bastante. O Vasco ainda não converte em gol as suas oportunidades. Em contrapartida, o Corinthians também. Então, no jogo de ontem aconteceu isso. Muita oscilação vascaína. O Vasco consegue segurar 1-0 do Fluminense, vai para os pênaltis, e o Léo Jardim, gigante, irmão. É isso, Matheus. É um Vasco semifinalista, aliás, finalista, depois de muito tempo aí, né? Voltando a fazer uma final de um torneio grande, voltando a aparecer aí. Para o Brasil, né? Para a gente ver o Vasco disputar uma final, muito legal isso daí, muito bom para o futebol brasileiro. Entendi como o Leno falou. Tomou muita porrada, ainda tá tomando. Bandeira tomou, Paulo Nobre também tomou um. Primeiro morador do Paulo Nobre aqui foi um inferno. Por culpa do Paulo Nobre também.
fez muita lembrança, mas também entrou com esse propósito de arrumar a casa. E assim, teremos uma final aí, cara, que quem ganhar vai ser merecidíssimo, quem ganhar vai estar em muito boas mãos aí. São dois times aí que merecem das melhores, as torcidas merecem ser felizes aí, cara. E vai ter ponto facultativo quarta-feira no Rio de Janeiro. E que se o Palmeiras tiver que dar Libertadores, o ponto facultativo tudo é só aqui em São Paulo, né, mano? Vai ser no Rio de Janeiro aí, dos caras que vem em cima, Matheus. O Vasco elimina o Fluminense, que é finalista. E é isso, cara. O que você vê aí do jogo, tudo? Fala também do Fluminense aí, que também ali ficou meio que pouquinho ali conturbado. E do Vascão aí, como diz o Diniz, Vitória Vascão. Bom, falando antes, né, do jogo, até o que o Lennon estava falando, o trabalho que o Pedrinho vem fazendo é de dar o parabéns, porque o Vasco está num processo de recuperação judicial, são etapas, né? Já foi. Primeiro foi montado o plano, aí depois as pessoas que o Vasco devia tinham que votar a favor, aceitando. Parece que 98% aceitou e agora precisa ser homologado para começar a fazer um fluxo de pagamentos. O que eu quero dizer? A dívida do Vasco é 1 bilhão e 400. Com a recuperação judicial, ele conseguiu metade disso, 700 milhões. E o Vasco, ele gera 500 milhões anual. Ou seja, dá para pagar, não vou falar tranquilo, mas tá legal. Fora que tem os ativos. Ativos, o que eu falo o quê? O Ryan mesmo é um jogador de, acho que uns 30 milhões de euros. Dá quase uns 200 milhões de reais. Né? Fora talvez uns outros jogadores que tem ali, tipo um Robert Renan, que ainda é novo, dá para vender por um valor legal e tal. Então, é um trabalho muito bom do Pedrinho. Assim como no Corinthians, o Vasco, acredito que seja a mesma coisa. O pessoal que está lá há muito tempo é os que comandam o clube, então, para fazer algum trabalho, é muita resistência. Isso acontece no Corinthians, porque os conselheiros, o próprio Andrés, o pessoal antigo, é os que dão as cartas, digamos assim. Então, chega uma pessoa nova, como aconteceu com o Augusto. Eu não estou falando que o trabalho do Augusto é bom ou que ele seja um bom presidente, mas chega uma pessoa nova querendo trabalhar, eles boicotam. Isso ia acontecer no Vasco com o Pedrinho, mas mesmo assim ele continuou trabalhando e vem fazendo um belíssimo trabalho. Arrisco a dizer até que talvez ano que vem não, mas nos próximos anos, se continuar assim, o time do Vasco vai ser um time que vai dar trabalho, porque inclusive esse time do Vasco agora, o elenco é um elenco bom, é um elenco até melhor que o do Corinthians. Não é o melhor, um dos melhores do Brasil, mas é um bom elenco. Tem o Ryan, consegue colocar o cara que é o artilheiro do time no banco, que é o Verratti, e ele entra e mesmo assim faz gol. Então tem bastante peças, né? Tem o Coutinho, camisa 10, cara de nome, cara que vende camisa, né? Cara que a torcida gosta. Tem o Cauã Barros, um baita de um volante, que é um outro ativo que eu falei. É um bom volante, dá para vender por um dinheiro bom. E tem goleiro, tem torcida. Então, o conjunto de tudo isso é um bom Vasco. Não estou falando para agora, mas daqui para frente um Vasco com dias melhores, digamos assim. Falando do jogo, né? O jogo é clássico, né? Então é um jogo truncado, né? Não foi como o primeiro jogo, que foi um jogo até com a qualidade melhor. Isso daí foi uma qualidade mais abaixo. O Paulo Henrique teve a infelicidade ali, pegou a bola de tornosa, né? Como a gente fala aqui em São Paulo. Jogou a bola contra a meta. E aí, pô, você tá como aconteceu com o Corinthians, você tá com uma vantagem. Aí você toma um gol, já desestabiliza, né? Você já perde a vantagem, foi o que aconteceu com o Vasco. O Fluminense começou a ir mais para cima, só que o Fluminense não conseguiu converter em gols, né? Eu não sei, eu não prestei atenção, não sei se o Cano tá machucado. Acredito que sim, porque senão teria entrado nas duas partidas. Voltou ontem. Voltou ontem, né? Mas enfim, tava machucado e tal, e um cara desse faz falta, porque o Everaldo mesmo faz o quê? Uns 5 meses que não faz um gol. Então, um centroavante matador como o Cano talvez fez uma falta ali, porque a bola. O John Kennedy também entrou, tá mal, né? Não tá nas melhores fases do que a gente conhece. Eu mesmo gosto bastante do John Kennedy. E, pô, o Canobi também
né? Canóbio, ele parece que ele faz um jogo que ele fala, não, esse cara é bom. No outro jogo, quando ele faz uma partida ruim, você fala, esse cara é jogador de futebol. Foi o que aconteceu. Primeiro jogo, jogou bem. Falou, pô, cara bom tal. Nesse jogo agora, a torcida com certeza perguntou se ele é jogador de futebol. Né? Inclusive perdeu um pênalti, né? O decisivo. E é isso. Aí a gente vai para os pênaltis, né? O Fábio. Eu não considero o Fábio tanto um pegador de pênalti, né? Comparado com o Léo Jardim, né? E aí acredito que isso também faça muita diferença. Que aí o Léo Jardim pegou os pênaltis, né? E como eu falei, o Canóbio perdeu o pênalti decisivo porque você já vê na cara dele que tava com medo de bater o último pênalti, aí perde e o Puma faz o gol de pênalti decisivo. Detalhe, o Coutinho também, né? Bateu um pênalti muito bem. Você vê a frieza, a qualidade do jogador, né? E eu mesmo gosto muito do Coutinho. E é isso. O Fluminense agora, né? Já pensando no ano que vem, e aí vai começar a pensar também já na montagem de elenco, porque a gente viu hoje que o Thiago Silva não vai ficar, parece que está pensando em voltar para a Europa. Alguns jogadores parece também que não vão ficar, então o Fluminense, principalmente porque o Fluminense já ficou em quinto, né? Vai entrar direto na fase de grupos da Copa da Libertadores, e aí a montagem de elenco tem que começar já o quanto antes. E o Vasco, né? Vai com tudo aí para a final aí, porque como você disse, né, a torcida do Vasco aí esses últimos anos aí é a que mais sofre, né? Time caindo para a Série B diversas vezes, elenco fraco, elenco passando por humilhação, problema de gestão, problema interno, né? E um título desse seria extremamente importante para o trabalho, que eu acho também um trabalho ok do Diniz, não é bom, mas também não acho um trabalho ruim. E aí esse trabalho viria para uma coroação, para dar aquela moral para o Diniz, para o Vasco, né? E para a torcida também, né? A torcida, assim como eu vejo a do Corinthians, é uma torcida apaixonada e merece. É o que eu falo, obviamente eu quero que o Corinthians vença, mas como esportista eu desejo que o melhor vença, que as duas torcidas vão ficar felizes. Então, Só por para mais que. Manda. teve eleições no Fluminense, ganhou outro presidente. Parece que o presidente ele quer tentar seduzir a ficada do Thiago com um time competitivo para buscar essa Libertadores. Só que é isso aí, o Thiago ainda não sabe se vai renovar. Eu acredito, né, que ele provavelmente deva ter algum mercado europeu, principalmente na Itália. Os times italianos estão muito ruins, né, principalmente o sistema defensivo. Não sei se o Milan fez uma proposta, mas também tem o Como, né, que é comandado pelo Fábregas. Tem o Cremonese com o Vardy também não tá mal, mas também não tá tão bem, tá naquele meio de tabela ali do campeonato italiano, acabou de subir da Série B italiana. Parece que esses times vão vir atrás do Thiago, mas ainda não tem nada certo. Eu vou falar uma coisa aqui, é só do chutômetro mesmo. Eu acho que essa saída do Thiago Silva tem coisa a mais. Eu acho que alguma coisa aconteceu, talvez a gente saiba nos próximos dias, talvez nunca saiba. Eu acho que tem algo a mais aí que ninguém tá falando nada, porque quando o Renato Gaúcho já falaram que teve problemas ali internos, eu acho que tem coisa muito maior aí com essa saída dele, cara, porque do nada, assim, tipo, eu acho que tem alguma coisa estranha, assim. Pode falar, Matheus. Eu até, né, eu concordo com o que você falou, Thiago, talvez tenha acontecido alguma coisa estranha, mas aí depois eu comecei a ver que alguns jogadores vão receber propostas, né? O Martinelli, que parece que vai pedir para ser negociado, porque eu vi um portal que eu sigo, né, do Fluminense, e aí nesse portal disseram que o Martinelli ele sente que ele tem futebol para jogar na Europa, assim como o André já está lá, então ele quer talvez ser negociado. E aí é o que eu falei, parece ser estranho, né? Um cara pedir para ser negociado, assim como o Thiago Silva, né? Então, ou aconteceu algo, ou os jogadores realmente vão receber propostas normais, incluindo o Thiago Silva, e querem sair.
Mas a verdade eu acho que vai vir à tona, né? Aí no começo do ano vem à tona, aí, não só dele, como do Thiago Silva fala, como o Martinelli ou qualquer outro jogador aí. É isso, e pra mim, assim, uma coisa, tô fazendo uma crítica ao Fluminense, eu acho que tem que desapegar de 2023. O Fluminense, acho que é um dos problemas que, inclusive, quase resultou no rebaixamento do ano passado. Tem que desapegar de 2023. Ali foi um ano maravilhoso, aí tem que desapegar. Vamos ver que o rapaz aqui da eleição vai fazer. Ele é oposição do Mário ou menos? O cara que ganhou, ele é camudo. Foi mal. Não, eu acho que ele era a oposição, cara, porque a questão do Bittencourt, ele parece que estava fechado com o BTG Pactual para transformar o Fluminense em SAF e ele ficar como CEO do BTG. Parece que já estava tudo acordado. Tinha uns esquemas, cara, é uma berimbolada meio maluca, né? Eram uns valores absurdos que, enfim, não deu. Parece que estavam contando que ele fosse ganhar, ele não ganhou. Eu vou até pegar o nome do rapaz que entrou. É alguma coisa Montenegro, né? Eu vi, mas era alguma coisa Montenegro. Mas eu acho que ele não era aliado do Bittencourt, não, porque o Bittencourt estava com essa proposta de transformar o Fluminense em SAF. Eu vou pegar aqui e vou falar para vocês aí. Nossa, mas é uma figura muito doida o Mário Bittencourt, né? Uma figura doida, né? O Matheus pode falar isso. Até falando um negócio também que eu lembrei agora, que o, o Bittencourt, ele é um presidente que ele consegue blindar muito o elenco. O Leno acho que vai até concordar comigo, ele vai entender do que eu estou falando. O Fluminense ele tem vários problemas internos que não saem na mídia. Eu só vou falar o nome dos jogadores e ele vai entender, e talvez o Thiago também vai entender. John Kennedy, todo mundo sabe por que ele foi para o México. O Marcelo, o que aconteceu com o Marcelo. Um pouco antes, o Ganso, quando ele tretou com o Oswaldo de Oliveira, quando ele era treinador, né, do Fluminense, e ele continuou no elenco. Existe, entre outros problemas que às vezes sai assim, mas é só burburinhos, que existe alguns problemas internos no Fluminense, o Fluminense consegue blindar e você vê que não escapa. E aí, até juntando com o que a gente estava falando, talvez tenha acontecido alguma coisa com o Thiago Silva e demais jogadores, e talvez não vai sair, entendeu, do Fluminense. Então, é isso, o Fluminense ele consegue blindar muito bem, é um dos times que melhor faz isso de blindar o elenco. Você tem aqui, O nome do presidente novo é Matheus Montenegro. John Kennedy, inclusive, fiz um amistoso dele antes dele ir para o México e eu o expulsei de campo. Ele achou que eu não ia o expulsar e eu o expulsei. Não interessa quem tá me perturbando, sai. Entendeu? Mas assim, todo mundo sabe, não vou falar, né? Mas aqui no Rio de Janeiro todo mundo sabe o porquê o John Kennedy saiu. Então, inclusive, não sei se ele voltou para o mesmo lugar. Ele morava num condomínio aqui perto de casa aqui. O pessoal do Rio conhece o porquê que ele foi pro México e voltou. Quer dizer, foi pro México, né? E acabou o contrato e voltou. Espero que o John Kennedy algum dia tome juízo aí, que é um bom jogador aí. Se quiserem complementar mais alguma coisa aí, quem sabe, se quiserem complementar, pra gente passar pro Flamengo aí. Pode seguir. Bora. Então, Matheus, agora para vocês passar pro Leno, quarta-feira, 2 horas da tarde, o Flamengo é Brasil no Mundial de Clubes aí, vai fazer a final, vai disputar o título com o PSG, que ninguém sabe se o PSG vai botar titular, reserva, acho que vai forçar mais pra frente. Acho que a FIFA já foi dar um toque no PSG, até que botou o time reserva. E teremos um grande jogo aí, 2 horas. E aí, cara, pra mim, o Flamengo tem condições, mas o PSG é favorito aí, mas o Flamengo pode sim fazer um bom jogo e trazer esse título aí pro Brasil aí. O que esperar desse PSG e Flamengo aí, 2 horas lá no Catar? Cara, o Flamengo tem boas condições. Eu acho que dos últimos anos aí que teve esses embates, né, de brasileiro e europeu,
excluindo o Mundial que teve aí, porque o Botafogo ganhou, né? Teve o Flamengo, inclusive, ganhou do Chelsea e tal. No formato anterior, né? Que a gente não tinha condições nenhumas, né? Para ganhar do europeu, tanto que o último campeão é o Corinthians, 2012. Eu acho que essa vez é a maior chance que um time brasileiro tenha. Eu falo porque o PSG, eu não sei como que o PSG vai, apesar de ter jogado com a maioria reserva no fim de semana aí, no francês. Mas tem alguns jogadores machucados, né? Inclusive o Hakimi, né, machucado aí, vai voltar acho que só meio do ano que vem. Não sei as condições do Dembélé, não sei se começa titular. Tem outros jogadores, o Doué também, que é um outro jogador lá, da ponta, muito bom jogador, da seleção francesa. Não vou lembrar alguns outros lá, mas tá naqueles, ou é desfalque ou tá nessa fase de transição, né? E aí o Flamengo, né, que vem da temporada toda, né, vem com o time encaixado, não sofre disso, de desfalques ou de algum atleta, tirando o Pedro, né, mas como o Flamengo tem um elenco, ele consegue suprir isso. Então acho que é a grande chance, né, do Flamengo conseguir vencer aí o europeu, como eu falei, tirando o Mundial aí desse ano, e trazer essa taça, né? E só que eu falei também, apesar do PSG ter os desfalques e tal, e eu acredito que eles vão levar a sério, porque o jogo é em Doha, no Catar, o dono é do Catar, então eu estava vendo uns vídeos aí que o próprio PSG postou no Instagram, eles estão dando uma certa atenção, porque, como eu falei, o dono é do Catar, ele quer fazer uma exposição grande do PSG ali. Acho que talvez é a primeira vez que o PSG vai para o país. Então, se conseguir um título, né, é uma exposição boa, principalmente para esses caras que, sim, faz um bom trabalho esportivamente no PSG, mas também visa muito dinheiro, né, esses caras. Também o lado do dinheiro também conta muito para esses caras, né. Então, é isso. Eu acho que vai ser um bom jogo, né, são dois, o PSG é um time ofensivo, o Flamengo também é um time ofensivo. E depois aí, acho que no final a gente vai dar os palpites aí. Mas, por enquanto, essa é a análise. E aí, Leno, como é que tá o coração pra quarta-feira aí, cara? O Flamengão vai jogar lá na terra do Catar, na terra do PSG. E brincadeira da parte, ô Leno, eu acho que assim, independente do que acontecer, tá tudo certo. O Flamengo fez uma temporada monstruosa para ficar na história do futebol, principalmente do futebol sul-americano. O que você projeta aí? É o último jogo do Flamengo da temporada aí, numa quarta-feira que o Rio literalmente vai parar tudo no Rio. Cara, então, vamos lá. Parece que. Na verdade, só voltando ao caso do Fluminense, o Oswaldo Montenegro é chapa aliada do Bittencourt, tá? Eu achei que fosse oposição, mas não, eles são aliados. Só para poder deixar claro pro ouvinte, né, que vou buscar informação ali. Vamos voltando pro jogo do Flamengo. Parece que eu estava vendo que a Qatar Airlines, que é a empresa de aviação que é da Qatar e patrocina o PSG. O grupo do Qatar, que tem a maioria dos ativos do PSG, eles fizeram a mesma promoção do que eles fizeram para os torcedores nos Estados Unidos. Claro, com uma diferença de valores. Para os Estados Unidos, eles colocaram $500, já com tudo incluso. Passagem aérea, hospedagem e translado do hotel para o estádio e do estádio para o hotel. E quem vai descer, o francês e os outros torcedores do PSG, que queiram vir para o Catar, €200. Acho que dá em torno aí de R$1.200, R$1.300. Mesmo esquema. €200, com passagem aérea, hospedagem e o translado. Então, tipo assim, eles vão fazer uma festa absurda. Eu espero, né, e eu acredito que eles não interfiram na arbitragem, porque a casa é dos caras, quem manda são os caras. Então, se eles deixarem o futebol rolar, o Flamengo, na minha concepção, por mais que esteja cansado, mais de 70 jogos no ano, o PSG no meio de temporada, parece que com alguns jogadores machucados, Marquinhos não está 100%, Dembélé não está 100%,
mas também não sei se é verdade, porque isso pode ter um pouquinho de teatro também. A mesma coisa que o Luiz Henrique falou, não quero pegar o Flamengo. Pode ser aquela tirada de pressão, né, que acontece muito aqui no Brasil, e tipo assim, vou empurrar a pressão para os caras. E acabou. Acredito que o Flamengo tenha tomado vergonha na cara do jogo contra a Bayern de Munique, queira gostar ou não. A Bayern fez 3 gols porque o Flamengo deu esses 3 gols. E quando estava 2-1, o Flamengo estava mais próximo do empate do que a Bayern de fazer um terceiro gol. O Luiz Araújo tenta sair jogando ali, o Alan toma nas costas, e enfim. Você vai dar munição para um cara que sabe atirar, ele vai te matar. Ele vai te acertar. E é o Harry Kane. Harry Kane hoje, para o futebol, na minha concepção, é um centroavante que joga com a 10. É um cara que, quando tá ruim, cria jogada, é um cara que sabe jogar, é um cara que arma jogada, é um cara que finaliza muito bem. Tanto que ele faz um gol com a perna direita e um gol com a perna esquerda. Com uma qualidade absurda. Há quem goste do Harry Kane ou não, mas é a realidade. Hoje, dentro do futebol mundial, eu acredito que ele seja o melhor centroavante que tem no mundo. Podemos discutir algum outro? Podemos, mas na minha concepção, futebol, principalmente dentro do futebol europeu, acho que não tem ninguém à frente dele ou do lado dele. Então, trazendo para o PSG, se o Flamengo jogar o futebol que tem jogado esse tempo todo, não vou dizer que vai ser campeão, mas tem possibilidade de ganhar o jogo. Então, se tem possibilidade de ganhar o jogo, por que não buscar essa vitória? Não é nenhum absurdo. Ou vão querer fazer igual fizeram com o Chelsea. Vencemos o Chelsea, é o pior Chelsea da história. Para falar que é o pior PSG da história? Pô, os caras são campeão da Champions, pô. Não é o melhor campeonato do mundo? A Europa não tem o melhor futebol do mundo? Não sei quem enganou, mas hoje o Flamengo tem total credencial para chegar e vencer o PSG. Não será nenhum absurdo. Tem futebol e tem jogadores para isso. Não estou dizendo que vai ser um jogo fácil, porque não será. Mas, se for um jogo franco e aberto, quem sabe, de repente, uma bolinha do Arrasca acha o gol dos caras e o Rossi se destaque mais uma vez, segurando o resultado. Não estou dizendo que o Flamengo vai dar a bola e vai fechar, porque não é perfil. Mas, de repente, fazendo a pressão lá em cima, acha um gol e com a bola você gasta o tempo. Você com a bola, a gente sempre ouviu isso, de que corre-se mais quem está sem a bola. Quem está com a bola corre pouco. Bola de pé em pé, os treinadores falavam isso o tempo todo. Está ganhando o jogo, bola de pé em pé, roda a bola, roda o jogo, abre o jogo. Né? O Matheus provavelmente deve ter ouvido isso. Quantas bola tu pegou do lateral e o treinador gritou, roda o jogo. E tu, pum, dava aquela fatiada pro lateral direito. Irmão, tu mete uma bola dessa, tu acha uma bola nas costas do cara, numa infiltração, de repente, de um Carrascal, do Arrasca, do Bruno Henrique, é gol certo, pô. Quem jogou PlayStation 2 aqui na época do Bomba Pet sabe disso. Vai no fundo e toca para trás, era gol certo. Por que não buscar esse título? Não vai ser nenhum absurdo. Porém, também não será fácil. Fala aí, Matheus. Só complementando, né? Falou. E até falando do que ele citou, do técnico quando eu jogava, o meu técnico me pedia pra gente ficar com a bola no pé. Não tinha um determinado momento do jogo que você não podia fazer lançamento ou um passe mais longo, era bola no pé. E se você envolve o adversário, se for um adversário mais forte, como até estava falando antes no início lá, você se defende com a bola, porque você tá com a bola no pé, e você cria oportunidade e porque você vai envolvendo o adversário e cansando o adversário. Então, em determinado momento, a gente não arriscava dar um lançamento, uma fatiada, para não perder esse controle de bola, porque
porque muitas vezes você vai dar uma forçada e pode acabar errando, entregando a posse para o adversário e ficando mais com a bola no pé. E eu acredito que seja uma forma de envolver um time europeu. Um time europeu, ele espera que você faça o time brasileiro faça isso, ele só se defenda e só tenha bola lançada e bola longa. Se você pega um time que tem uma qualidade com a bola no pé e toque a bola, você começa a envolver esse time europeu. E aí, para mim, tem mais chances de ganhar. E aí, vem a outra parte, que até o que o Leandro estava falando, o time europeu, o problema, acho que, do time brasileiro frente ao time europeu é que, se você dá chance para o time europeu, ele não erra duas vezes. É uma vez só, é um tiro só. Quando a gente conseguiu jogar contra o time europeu assim, que aí veio o caso, por exemplo, Corinthians, 2012, São Paulo, 2005, que teve a oportunidade e matou, o time brasileiro, ele leva, né? Que é o que eu falei, o Corinthians talvez teve uma oportunidade com o Guerreiro, o São Paulo uma oportunidade com o Mineiro lá, matou o jogo e fez. O PSG, o Botafogo esse ano contra o próprio PSG, teve a chance com o Igor Jesus lá, matou o jogo, entendeu? Então, é isso, quando basicamente você usa isso contra o time europeu, você consegue se sair melhor. Eu falo de você ter uma oportunidade de matar o jogo, porque se o time europeu tiver, ele vai matar o jogo, principalmente com o ataque que os times europeus têm, né? Um Harry Kane, um Real Madrid com o Mbappé, se ele tiver uma oportunidade, ele mata o jogo. Se esse cara é uma bola, ele vai fazer o gol, né? E finalizando, né, até lembrando disso daí, da final Corinthians e Vasco e Flamengo, o Brasil vai parar, né, quarta-feira, porque Corinthians e Flamengo jogando uma final, então o Brasil todo de olho, as duas maiores torcidas, claro. Então, quarta-feira é aquele dia lá para quem gosta de futebol mesmo, ficar o prefeito deu ponto facultativo. Da hora, mano. Podia ser aqui em São Paulo, né? Mas o Palmeiras foi lá e fez aquela. Esquece. Então, pois é. Aí eu vou ficar aqui chupando o dedo e os dois aí, ó, vendo o time jogar a final. Olha que legal isso aí. Pois é. Então, assim, é complicado, bicho, complicado. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa aí, ou bora pros palpites aí. Tá mutado os dois aí. Pode ir pro palpite. Então, beleza. Bom, vamos começar então com de noite, vamos inverter. Copa do Brasil, Matheus Heleno, jogo de ida, Neoquímica Arena, 9h30, Corinthians e Vasco. E aí, qual que é o palpite de vocês aí? Cara, jogo difícil, jogo complicado. Mas, usando o fator casa, vou colocar 1-0 Corinthians. Cara, dando fator casa, até pra mim, o meu gosto, tá? Um placar confortável pro segundo jogo, eu gostaria que fosse 2-0. Mas acho que vai ser 1-0. Bom, como eu vou fazer o seguinte, eu não vou repetir placar de ninguém, vou fazer essa brincadeira aqui do palpite. Então, eu ia falar 1-0 pro Corinthians. Então, agora, por causa disso tudo, vou de 3-1 pro Corinthians. O Coringão vai ganhar o jogo na Neoquímica de 3-1. Que eu acho que o Vasco vai querer vir pro jogo, o Corinthians, daquele jeito do Diniz, 3-1 pro Corinthians, Matheus. O Corinthians vai ganhar o jogo na Neoquímica Arena aí, e na volta a gente vê os palpites depois aí. Mas vou de 3-1 pro Corinthians. E eu acertei quarta-feira, viu? Falei 1-0 pro Corinthians aqui, ó. Eu acertei lá, viu? Falei. Então é isso. 3-1 pro Corinthians aí. E vamos ver no que vai dar. E a outra final, rapaziada? PSG e Flamengo. O que vocês acham que vai acontecer aí, rapaziada? Na razão, no coração, no que vocês quiserem. Qual que é o palpite de vocês aí? Eu começo jogando. Cara, eu acho que vai ser 1-0 pro PSG. Mas não tô falando bom por conta do Flamengo, tô falando mesmo pelo jogo, porque eu acho que vai ser aquele tipo de jogo igual contra o Liverpool, Flamengo e Liverpool, um jogo arrastado e tal, e aí uma chance que o PSG tiver matar o jogo, mas é nesse detalhe só. Leno. Cara, muito complicado dar um palpite, né? Eu vou jogar no coração. Eu vou botar 1-0 pro Flamengo, meio que no passional.
mas eu acho que o Flamengo leva nos pênaltis. Olha. Ô, Leno, palpite tem que ter medo não, mano, tem que ser igual, tem que ir na espontaneidade. E, Leno, vai ser contra tudo e contra todos. O Flamengo vai ganhar de 2-0 na casa dos caras. O Flamengo vai ser campeão do mundo, vai ser 2-0 pro Flamengo. Depois pode anotar aí. Contra tudo e contra todos. Não é possível. Oi? Oxe, filho, contra tudo. Será contra tudo e contra todos. O Mengão será campeão do mundo. Vai calar o Qatar, vai calar todo mundo. Vai dar 2-0 pro Mengão contra tudo e todos. O BAP já está se armando nos bastidores aí para trazer o título pro Brasil. Vai dar Flamengo, vocês vão ver. Mano, os palpites tem que ser assim, rapaz. Tem que ser da espontaneidade, é isso. Se quiserem falar mais alguma coisa aí pra gente fechar por hoje, já era, então? Só agradecer quem esteve conosco também aí, quem passou, quem deixou o comentário, quem deixou o like, muito obrigado. E mais uma vez agradecer a Deus aí pelos 3 dígitos no YouTube e pelos 4 dígitos no Instagram, e vou mandando para frente que o céu é o limite. É isso então, fechamos aí por hoje, rapaziada. Pode falar aí, Matheus. Queria agradecer, chegamos aí 106 inscritos. Tem aqui embaixo aí, ó, todo o Instagram do pessoal aí, ó, para todo mundo seguir. A gente mudou o layout aí, ó, para ficar mais fácil para todo mundo seguir, né? Então dê uma atenção aí pra gente, não só aqui no YouTube, como no Instagram também, no TikTok também, pra gente conseguir crescer e atingir as metas lá também. E é isso. Espero voltar aqui na próxima live, que talvez seja depois de quarta-feira, né? Feliz. E bora pra cima. Isso, rapaziada, também só tenho a agradecer, vamos que vamos aí nesse final de ano, por muito mais aí. Forte abraço a todos aí e boa sorte aos times brasileiros aí. Forte abraço, até a próxima, é nóis. Rapaziada, fui!